que a gente consegue observar que a Terra não é plana. Não dá pra dizer o mesmo do design inteligente. Eu, pelo menos assim, o escopo é outro. Não, mas aí eu discordo, né, Igor? A gente tem muitas e muitas evidências baseadas na metodologia científica. Você vai me Tudo bem, mas eu vou te dar o meu livro, você vai ler. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, vou até falar de maneira leiga, ver se eu estou concordando. Mesmo sem ter as argumentações físicas, nós já temos seres humanos que foram lá em cima e olharam e falaram, a Terra é redonda. Mais fácil de você ver que a Terra é redonda do que o design inteligente. Pra quem não é cientista. Exatamente. Agora, quem não é cientista, ele não tem nenhuma prova falando assim, não, o design inteligente é uma besteira. Teve um cara que sentou aqui, o Vitor Espanha, que ele foi dar ele não é astronauta, ele foi dar um rolé na Blue Origin, eu acho. Ele ganhou um sorteio. Nossa. Ele ganhou... É o de BH, você trouxe esse cara. Ele ganhou um rolê pra lá. Que raiva que não foi eu. O que eu quero dizer com isso? Que ele não é cientista, que ele não é... sei lá, não é um astronauta, mas ele foi lá fora e viu, caralho, a Terra eu vou discordar de vocês dois agora, me permitam. Por favor. Olha só, tem um livro, Undeniable. Undeniable. Foi Douglas X que escreveu, um grande defensor do design inteligente. Ele extrapolou para as implicações filosóficas e teológicas, dizendo que toda criança crê em Deus. Não, pior, toda criança entende que há um Deus. Pesquisas que foram feitas ao redor de todo mundo com crianças, com pesquisas bem elaboradas, ele mostra todo no livro, todas as pesquisas e tudo, mas toda criança crê em Deus. Toda criança crê em Deus. Ou seja, toda criança crê no design inteligente, num designer que ela identifica, inclusive, com Deus, transcendente e tudo mais. Toda criança acredita no Papai Noel e no Coelho da Páscoa. Peraí. Como que toda criança crê em Deus? Você crê no elétron, Igor? Bom... Eu acredito que ele existe. Por que você crê no elétron? Porque pessoas como você estudaram e encontraram o elétron. Pior, você quando era moleque pôs o dedo na tomada, não pôs? Eu também pus. E aí, fui eletrocutado. Você viu o elétron? Mas você sentiu os seus efeitos. Então todas as crianças ao redor do mundo, pode ser índio, pode ser chinês, pode ser o que for, ela começa a investigar, porque nós todos somos pequenos cientistas. Amadores, mas somos. Todas as crianças são pequenas cientistas. E elas começam a investigar o universo ao seu redor. E ela chega pro pai, que tanto a ama, não é? Que eu amo meus filhos também, com esse amor que Deus nos deu. E pergunta, pai, quem fez tudo isso? Você perguntou pro seu pai o que fez tudo isso? Você perguntou pro seu pai, né, Igor? Quem fez tudo isso? Por quê? Porque você detectou sinais claros de design inteligente. A gente não viu a Terra redonda? Poxa, mas a gente viu tantas coisas. A gente viu o pôr do sol, a gente viu as flores, a gente viu plantas carnívoras. Deixa eu falar das plantas carnívoras. Só um detalhe, mas o ponto do Igor é justamente esse. Ele não está discordando disso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o terraplanismo... Se eu tiver... O que ele quis dizer justamente, o terraplanismo é fácil de refutar, porque já foi gente lá em cima, mesmo que não é cientista, e viu que a Terra é redonda. Eu acho que é muito fácil de refutar a ideia de que teríamos inteligência no universo também. Mas o ponto dele não é esse. O ponto dele é o seguinte. O terraplanismo... É só para entender. Que ele não está discordando disso. Que ele tá dizendo que o terraplanismo é fácil de refutar, porque basta o cara pegar o foguete lá em cima e ver. Agora, o design inteligente não é uma coisa ridícula como o terraplanismo, que é fácil de refutar. É justamente o que você está dizendo. Existem muitas evidências que fazem supor que o design inteligente não é uma bobagem como o terraplanismo. Porque o terraplanismo, basta você ter a sorte do meu conterrâneo lá e viajar, você não precisa nem ter doutorado, nem mestrado, não precisa nem comprar um instrumento. Exatamente, você vai ver que a Terra é redonda, que aquilo é bobagem. Já o design inteligente não é uma bobagem, que basta eu subir assim e falar, não, é tudo bobagem. Existem muitas evidências do design inteligente que você não vai encontrar para terraplanismo. Isto posto, corrigindo o português, isto posto, ele acha que seria uma incoerência equiparar design inteligente com terraplanismo. É o que eu tô dizendo. Eu concordo. É o que eu tô dizendo. Juiz de porque, sei lá, é a quarta vez que o Rodrigo veio aqui, então ele já me entende. Igor, então, acabei de converter o Igor ao design inteligente, hein, Carlinhos? Sabe o que vocês conseguiram aqui hoje, com certeza, uma pulga atrás da orelha. Claro, com certeza. Isso que a gente precisa
pesquisa, né, Igor? Nós temos, cientista. Porque se você tá falando bom, isso tão embasado... O que me pegou, sinceramente, o que me pegou foi um químico que tem uma reação com o nome dele, que, porra, você falar pra mim que o carbono 14, que tá presente em todos os fósseis, só pode chegar a 30 mil anos. Não, mas isso não é a posição dele, não. Até eu que não sou da área. O carbono 14, quando ele fala 5.735 anos de meia-vida, ou no máximo, isso aí não é... E qualquer ateu que sentar aqui vai concordar com ele. No mínimo eu vou ler sobre isso, entendeu? Mas pode ler, porque isso aí não é posição dele. Ele vai falar que é contaminação. É igual chamar a água de H2O. Isso é normal, é geral. Não é uma coisa que ele chama de H2O, mas o outro vai chamar de H2P. Não. H2O qualquer um vai chamar. Ou como é que vocês chamam também? Tem outra forma? É HO. Isso aí não é posição do Marcos. Isso aí é consenso. Porque eu tô falando que a minha área trabalha muito com carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Isso aqui é estabelecido. No máximo 30 anos é estabelecido. Isso aqui não tem um negócio... Isso não tá na mesa de discussão. Esse ponto, entendeu? Isso não é uma hipótese dele, não. Mas aí o naturalista vai sair com essa. Olha, foi contaminação. Contaminou lá o dinossauro, contaminou o carvão e tudo mais. Mas nós fomos ver o diamante. Igor, diamante não tem como contaminar. Talvez seja o material mais incontaminável que temos na Terra. O diamante, segundo o modelo naturalista, bilhões de anos que ele foi formado, junto com a formação da Terra. 4 bilhões de anos, mais ou menos. Não deveria ter absolutamente nada de carbono 14. Fomos medir diamante em carbono 14, tem um monte de carbono 14. Nada na Terra não tem carbono 14. Não tem referência zero de carbono 14. Ou seja, qual é a conclusão lógica? A Terra é jovem. Porque eu gosto da Bíblia, porque eu gosto de Deus, porque eu gosto de... Não, eu gosto de seguir os dados, né, Igor? E a gente seguindo os dados, a gente chega na melhor inferência. A Terra é jovem, foi feita por um ser de extrema inteligência há poucos anos. O que veio primeiro? Você se tornou uma pessoa cristã ou a ciência te levou para isso? É muito legal. Olha, meu bisavô ucraniano morava na Ucrânia, muda para a Rússia. E lá encontra uma russa muito linda, né? Uma loira, assim, igual a do Rodrigo, mais ou menos, né? A minha morena é maravilhosa, né? Senão vou apanhar em casa. Importante. Ela é linda também. A segunda colocada é a esposa do Rodrigo. Aí, encontrou a Emma Boico. Arsênio Koval encontra Emma Boico na Rússia. E ele era católico ortodoxo, se converte, se torna batista na Rússia. E pega todos os seus santos e põe num saco e joga para fora. E ele ficou 5 anos preso na Rússia. 5 anos preso na Rússia. E quando saiu da prisão, foi exilado para a Sibéria. Ficou lá na Sibéria. Porra. Olha só. E aí o que aconteceu? Depois que passaram muitos invernos lá com frio... Fala, vamos fugir da Rússia. Russo não foge da Rússia. Ama a Rússia de paixão. Eu fui mostrar lá uma foto do meu bisavô na Rússia. Eles falaram assim, olha que legal, ele foi pro Brasil, construiu um monte de coisa. Ele falou assim, o meu amigo russo falou assim, olha, russo não abandona a Rússia, mesmo com todos os problemas que a gente tem. Mas ele abandona a Rússia, veio pro Brasil. Aí, chegando aqui no Brasil, meu bisavô cria uma fazenda em Sumaré, Fazenda Paraíso. Constrói uma usina hidroelétrica, começa a produzir energia. Foi o primeiro morador de Sumaré com carro, né? E forma ali um grande império nessa Fazenda Paraíso. E minha avó, Ana Koval, funda a primeira igreja batista de Sumaré. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas. Então eu tenho toda essa tradição, né, de luta, de busca pela verdade. E quando você é formado com essa busca pela verdade, o que você quer ver? Você quer ver a evidência dos fatos. Você não se importa que você vai ficar na cadeia. Ele não se importou, ele ficou 5 anos preso. Não, pode me exilar lá na Sibéria. Eu tenho que abandonar a Rússia, veio pro Brasil. Eles moravam aqui no Brasil em uma tenda de lona. Minha bisavó conta que ficava com medo de cobras durante a noite. Comeram batatas, né? Mas a gente tem que procurar a verdade, não tem?
Então essa é a minha grande luta, é a luta pela busca pela verdade. Eu não creio porque eu creio. Mas tu não me falou que era ateu antes? Sim, aí, né, eu tava contando a minha vida, né? Uhum. Aí, o que acontece? Eu criei em Deus. Eu cria na Bíblia. Eu fui ensinado pela minha professorinha da IBD que a Bíblia é a referência de verdade absoluta. E aqui estava a história da humanidade. Desde o momento que o universo foi criado, para que ele foi criado, como nós fomos criados e tudo mais. Aí eu entro na universidade, Igor. Despreparado totalmente. O meu professor chega, Marcos, mas a evolução ocorreu. O darwinismo é mais lei do que a lei da gravidade e tudo mais. O que acontece comigo, Igor? Eu compro essa ideia sem questionar. E eu passo 40 anos da minha vida como um evolucionista. Para não abandonar Deus, o que eu fiz? Deus guiou a evolução. Deus guiou o Big Bang. Eu botei Deus nessa jogada, nessa furada, né? Porque a evolução é um processo não guiado, não dá para ser guiado, né? Quando você põe Deus para guiar a evolução, como os evolucionistas teístas fazem, criacionistas evolucionários, como eles estão chamando agora, né? Eu brinco, antes era pesticida, agora virou defensivo agrícola, viu, Igor? Brincadeira, hein, gente? Desculpa aí. Aí o que acontece? Não faz sentido. Mas como eu não questionei, eu comprei a evolução, eu comprei o Big Bang. Eu dava aulas sobre a evolução, eu dava aulas sobre o Big Bang. Eu era formado em petroquímica, falou petróleo, milhões e milhões de anos. Dinossauro, 60 milhões de anos. E aí o que acontece? Em 2008, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu fui convidado para um simpósio Darwinismo Hoje. E aí, naquele período, eu descobri o design inteligente. Falei, cara, olha aí, olha as evidências. E comecei a estudar cada vez mais o design inteligente. Aí eu percebi que a minha posição era totalmente equivocada. Eu tinha comprado um pacote sem questioná-lo. Então é isso que está acontecendo com a sociedade hoje, com muitos que estão nos ouvindo, Igor. A gente comprou o pacote sem questionar. A gente não foi verificar se realmente aquela lei mais lei da gravidade realmente era uma lei. Lei? Tem gente que diz que a teoria da evolução é uma teoria. Eu não acho que nem teoria chegou a ser. Ela foi uma hipótese, nunca referendada por dados, que está morrendo como hipótese. E a gente está anunciando como mais lei do que a lei da gravidade. Basta você estudar que você vai perceber. Eu estou certo, absolutamente certo com o design inteligente? Não, ninguém tem certeza. Cientista bom é só sei que nada sei. Você entra na mesa do debate, eu não sei nada, cara. Eu estou querendo aprender. Agora, juntando as evidências, né? Que haja o debate, juntando as evidências. Gente, hoje vamos para casa com qual melhor teoria? Hoje a gente vai para casa com a teoria do design inteligente. Pode ser que amanhã eu sento aqui e alguém me convença que a evolução realmente aconteceu, né? E que eu sou uma ameba evoluída, que a Bíblia não tem razão. O que eu vou fazer? Eu não sei, eu acho que eu piro, né? Porque sem Deus a gente pira, não pira? E tem uma coisa interessante nisso aí, porque mesmo a palavra criacionista, que alguns evitam, porque ela é mais pejorativa, o movimento design inteligente ele é mais recente. Mas os pioneiros da ciência, vamos pegar aí Faraday, que ele falou, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, eles eram criacionistas. Sim. Eles não eram design inteligente. Então, é possível ser um criacionista e um cientista? Bom, se não for possível isso, eu vou tirar fora todos os pioneiros da ciência, que fizeram realmente grandes saltos. Não foi um pontinho aqui, um pontinho ali, não. Agora, tem uma preocupação que eu tenho acadêmica, que vale para crente, descrente, todo mundo. Esses dias, eu e Laura, a gente deu carona para duas meninas, a gente tava brincando ali no carro, né? Porque elas falaram assim, a Laura perguntou assim, não, porque o GPS e tudo... Você conhece GPS, né? Ela falou assim, não. A outra falou assim, eu lembro que o meu pai tinha o GPS. Aí a Laura, nossa, nós estamos ficando velhos. Porque os meninos já não sabem o que é GPS. E a gente conversando, eu falei assim, pois é, hoje até o Waze, tem outros... O GPS já caiu. Eu tive um GPS também. Eu ganhei um. Agora, eu ainda sou de um tempo, quando eu fui para Israel a primeira vez estudar, eu botava o mapa no banco do carona, ia com o mapa olhando e aqui, ó. É velho, e olhando as coisas ainda escritas em hebraico para poder não errar. Ah, merda. Agora, o que acontece? Eu tô um pouquinho preocupado, até falei com essas meninas, eu tô um pouco preocupado com essa geração da agora. Eu vou falar o que é. É porque a nossa mente é igual um músculo. Se você faz academia, se você corre, se você faz exercícios físicos, você está
com condicionamento físico bom. Se você precisar subir aqui, o elevador tá quebrado, você vem até o estúdio aqui, você não vai chegar com 2 metros de língua para fora. Se você fica sedentário, você vai andar daqui até ali e está morrendo. Sim. A mente é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada. E o que acontece? Hoje, a tecnologia, não sou um Amish contra a tecnologia, mas, por outro lado, eu estou um pouco preocupado que a tecnologia está cada vez criando elementos em que você está pensando cada vez menos. O fato de, no passado, eu ter que usar um mapa e olhar ao mesmo tempo o mapa, a estrada, as placas, obrigava minha mente a exercitar mais a sinapse do que hoje, que eu só coloco eles lá assim, a 10 metros, vire à direita. Existem estudos sobre isso. Exatamente. Né? O fato que hoje eu não preciso mais fazer uma conta no lápis, que o computador me conta. Então, o que acontece? Eu temo, agora estou falando como crente mesmo, bem teológico. Se estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal, será que, parece teoria da conspiração isso aqui, será que o mal também não está criando uma geração cada vez menos pensante e mais consumidora de produto pronto? Porque ninguém quer ler um livro dessa grossura. Ele quer ver o resumo, se possível até em vídeo do YouTube. Ele nem quer ler o resumo. Ele quer um cara que ganha dinheiro no YouTube e fala assim, resumo do livro do Dostoiévski. Ele não vai ler o Dostoiévski, ele vai ler um resuminho ali. E ele pega o professor lá, o professor passa o mantra. Ele tem um problema hoje de aceitação muito grande, que muitos jovens da universidade, eles não compram a ideia de Darwin necessariamente porque foram convencidos do darwinismo. É porque ele sabe que ele vai pagar um preço de suicídio cultural e social muito grande. Você falou, discordo disso. Ele vai ser execrado pelos colegas, ele vai ser execrado pelos professores, ele vai ser execrado, como aconteceu com o Sérgio naquela situação, mas com ele vai ser em quase tudo. Então, é melhor ele ficar quietinho, repetir um mantra, você tinha muito menos problemas, seu salário cairia lá no Unicamp numa boa. Isso. E aí nós estamos fazendo pessoas que pensam cada vez menos. E além de colocar pessoas que pensam cada vez menos, dilema das redes, você já coloca agora algoritmos para pensar no lugar da pessoa, para sugerir o que ela deve querer. E aí, esse mundo ateu, materialista, sem Deus, está tirando o maior presente que Deus nos deu, que eu até pensei que era essa pergunta que você me fazer. Chama-se livre-arbítrio. Os calvinistas, me perdoem aqui agora. Por quê? Porque tirando o meu livre-arbítrio... Rodrigo, é o seguinte, ó, continua. Tá, você vai... que eu preciso muito mijar. Vai lá. Fale assim, vou mijar. Tá bom. Galera, então eu tava falando com vocês aqui... O que acontece? Os calvinistas que me perdoem aqui, eu vou falar da questão do livre-arbítrio, estão querendo tirar a coisa mais importante que o Criador deu para você. O seu livre-arbítrio. Se você está assistindo o Flow hoje aqui e você não está acreditando em nada que o Marcos falou, nem que eu estou falando, e você está cada vez mais convicto do seu ateísmo, do seu agnosticismo, você está falando assim, não quero saber de religião, eu cuspo em Bíblia, é graças a uma coisa que o Criador te deu, chamado livre-arbítrio. Então, se Deus te deu esse livre-arbítrio, mesmo que você não acredite nele, mas você tem um livre-arbítrio até para negá-lo, não deixe que nada nem ninguém tire esse poder de decisão seu. Não seja vaquinha de presépio, não vá atrás de mantra, investigue, questione, vá atrás. Sempre discordando com classe e educação, porque quando você passa para o barraco, você já não está sendo mais um ser pensante discutindo, você está sendo um vendedor de peixe na feira do domingo de manhã. Tá certo? Eu quero que você reflita, só pare para pensar. Não acredite em nada que o Marcos está falando. Eu falei das credenciais dele, mas eu não quero que você fique preso nas credenciais dele, senão eu vou estar cometendo uma falácia, que é a falácia para a autoridade. Porque tem outras pessoas com credenciais igual a dele que discordam. Mas investigue, questione. A Bíblia, Deus falou o seguinte: ponham-me à prova, diz o Senhor. E a palavra põe-me à prova no hebraico, ta'am, significa reflita, investigue. Agora, uma coisa eu posso te falar por método científico. Sabe o que é o método científico? Deus transforma pessoas. E a hora que você quiser, eu te mostro isso à torta e à direita. Já que o método científico de Stuart Mill é repetição, obtendo os mesmos resultados, mesmo que haja algumas variações, porque na química, permita-me muito ousadamente entrar na sua área, Marcos, eu sei que não necessariamente 100% dos resultados dão iguais, porque às vezes tem uma interferência, uma contaminação e tudo mais. Então tem alguns resultados que dão diferente, mas como a maioria absoluta dão certo, você fala o seguinte: essa aqui é uma lei da química. Eu digo para você uma lei humana.
Há tantas pessoas que encontram com Deus e dão certo, que eu posso dizer até com método científico, funciona. E quer uma prova? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Richard Dawkins. Eu li Deus um Delírio. Muito bem escrito. Do ponto de vista argumentativo, o Richard Dawkins, ele é piadista, cômico, aquela coisa toda e tudo mais, né? Ele faz umas alocumbrações assim para poder provar a coisa dele. Por exemplo, quando o Marcos falou que é impossível... Ele pergunta quem criou Deus, né? Exatamente. E quando o Marcos fala da impossibilidade de tal coisa, ele fala que é o seguinte: se um macaco ficar batendo aleatoriamente as teclas, qual a chance de sair um livro de Shakespeare? Ele falou o seguinte: se as chances do macaco forem infinitas, uma hora sai Shakespeare. Só que nós não temos um universo infinito. Agora... Mas sabe o que ele faz? A falácia dessa argumentação do Richard Dawkins, ele assume que o macaco sabia Shakespeare antes de começar a digitar. Senão ele nunca conseguiria. Nunca ia conseguir. Os recursos probabilísticos do universo não fariam o macaco digitar sequer a primeira frase de